Oi, pessoal. Esse é o curso de produção de suínos. A nossa ideia é fazer um curso que a gente consiga aliar a ciência e a prática da produção de suínos no Brasil e no mundo, de uma forma que seja fácil da gente entender e que fique propício para o debate. O curso está estruturado em 9 aulas. Cada aula vai ter um tema diferente que vai estar interrelacionado no sistema. A primeira aula diz respeito a uma introdução e aos números da suinocultura no Brasil e no mundo, o que ela representa. A aula 2 diz respeito às características zootécnicas e econômicas dos suínos, enfatizando a importância das características econômicas e da escolha dessas no sistema. Na aula 3 a gente vai trabalhar as raças, o que avançou em termos de conformação de carcaça nos diferentes cruzamentos e as raças sintéticas. Na aula 4 vamos desenvolver os sistemas e os regimes de criação de suínos e alguns tópicos de alimentos e alimentação, enfatizando sempre os custos de produção. Na aula 5, trabalharemos com os manejos do leitão, do nascimento até a desmama. Na aula 6, o manejo dos reprodutores suínos, principalmente a formação das leitoas e a busca da longevidade das porcas. Na aula 7, alguns tópicos em relação à biossegurança das instalações e a ambiência das instalações para potencializar o desenvolvimento de suínos. Na aula 8, trataremos do manejo de dejetos. E, finalmente, na aula 9, vamos trabalhar a gestão de dados e a importância da gestão de dados no sistema. Os objetivos gerais do curso. Primeiro, conhecer as diferentes atividades que envolvem a produção de suínos em todos os seus níveis. Estabelecer os elos que ligam cada parte da cadeia produtiva e a importância delas no sistema. Apresentar os avanços técnicos que têm ocorrido no sistema de produção e as mudanças que têm ocorrido e os impactos disso para agora e para o futuro, tanto no Brasil quanto no mundo. É importante entender como a criação de suínos está inserida e quais os aspectos relacionados com a saúde dos animais, com o meio ambiente e com o bem-estar do animal e que norteiam essa produção animal moderna. Tentar despertar o pensamento crítico quanto à avaliação da viabilidade técnico-econômica a ser considerada na produção de suínos e despertar a necessidade do planejamento, da implantação e a gestão técnico-econômica dos dados para garantir a sustentabilidade do desenvolvimento da produção de suínos. Por que a suinocultura é importante no mundo? Primeiro, é a proteína animal, é a carne mais consumida no mundo hoje. Esse consumo vai continuar crescendo, pelo menos nos próximos 20 anos, segundo as previsões da FAO. Atualmente, a carne suína é consumida num total de 15,5 quilos por habitante ano. Espera-se um crescimento de 7%, passando para até 2020 algo em torno de 17 quilos por habitante ano. Esse crescimento vai ser superado pelo crescimento das aves, porém, o consumo de carne de aves vai chegar no máximo a 16 quilos por habitante ano até 2020. Num total consumido de 44 quilos por habitante ano. A produção vai continuar crescendo no mundo,
só que em taxas diferentes entre os países subdesenvolvidos e os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Se a gente pegar os dados da FAO, no mundo todo, o crescimento da produção de carne vai ser em torno de 20% nos próximos 10 anos. Essa taxa vai ser bem menor nos países desenvolvidos, em torno de 11%, e nos países em desenvolvimento, essa taxa vai girar em torno dos 26%. Sendo que na América Latina, onde o Brasil representa a maior produção, essa taxa de crescimento vai estar em torno de 24%. No comércio mundial, alguns países se destacam pela importação de carne suína. Quais sejam? O Japão importa em torno de 20% da carne suína produzida no mundo, seguido da Rússia, com 15%, México e Coreia do Sul representam 10%, e a China representa mais 9% do consumo total, da importação total de carne do mundo. Esses 1, 2, 3, 4, 5 países representam praticamente 50% da importação de carne suína mundial. Onde vai crescer a produção? Vai crescer na China, nos próximos 10 anos ela vai crescer na China, em torno de 23%, passando de uma produção de 73 milhões de toneladas para 90 milhões de toneladas. Mas ela vai crescer muito no Brasil. No Brasil ela vai crescer em torno de 24%, passando de 25 milhões de toneladas para algo em torno de 31 milhões de toneladas. Esse é um crescimento significativo, considerando as condições do Brasil no momento. No mundo, hoje a produção de carne suína está em torno de 108 milhões de toneladas. Previsão para 2020 em torno de 127 milhões de toneladas, um aumento de 17%. Na América Latina, essa produção vai passar para algo em torno de 8 milhões de toneladas, que representa praticamente 6% da produção mundial, com um aumento de 23%, onde, novamente, o maior responsável será o Brasil. O mercado da carne suína do mundo hoje movimenta em torno de 12 bilhões de dólares, sendo que, como a gente já tinha comentado antes, Japão, Rússia, México, Coreia do Sul representam em torno de 45% desse mercado. De onde vai vir a carne do mundo? Essa é uma pergunta que a gente se faz. As expectativas dizem que o grande fornecedor mundial de carne para frente, para o futuro, será o Brasil. O Brasil vai participar com uma produção de 8 milhões de toneladas, dividida em 2 milhões para bovinos, 5 milhões de carne de aves e aproximadamente 1 milhão de toneladas de carne de porco. O maior fornecedor de carne suína do mundo vai continuar sendo os Estados Unidos, porém com uma participação um pouco menor em relação ao que tem sido visto hoje. O que impacta na produção de carne suína no Brasil? Bom, temos vários impactos negativos na produção. A gente precisa melhorar muito a nossa logística, tanto de transporte como para exportação, e precisa radicalmente reduzir as perdas do sistema. Uma estimativa hoje é que 1/3 do alimento produzido no mundo ou é perdido ou se transforma em lixo. E isso representa
algo em torno de 1,3 bilhões de toneladas de alimento. Então seria necessário, para a gente suprir todas as demandas de alimentação para futuro da população humana, reduzir as perdas da produção do sistema de produção de carne em 20% e as perdas das produções de cereais em torno de 30%. Uma outra perspectiva que a gente tem visto para o futuro é o aumento contínuo dos custos de produção, principalmente aqueles relacionados com os custos de grãos. Nesse gráfico inicial aqui, a gente pode ver que nos últimos meses o preço do farelo de soja tem aumentado e a curva é de crescimento. Então, espera-se que, para os próximos meses, um aumento significativo no custo do farelo de soja. O mesmo se visualiza em relação ao preço do milho. E no Brasil, o milho e a soja correspondem aos principais matérias-primas utilizadas na alimentação dos suínos. E a alimentação representa em torno de 70% do custo de produção de um animal. O que se espera para a produção de carne de suínos no Brasil? Hoje a gente está produzindo em torno de 3 milhões de toneladas e para 2022 espera-se que se produza algo em torno de 4 milhões de toneladas, com um crescimento de 20% na produção. O consumo é praticamente estável em 2 milhões, quase 3 milhões de toneladas, 2 milhões e 852 mil quilos, passando para 2022 algo em torno de 3 milhões de toneladas, com um aumento significativo de 16%. Porém, se a gente perceber, o consumo e a produção, os crescimentos são diferentes, sendo o crescimento do consumo um pouco menor que o crescimento da produção. Portanto, espera-se um aumento na exportação, passando para um aumento de 23%, que vai suplantar esse crescimento em produção. A suinocultura é responsável direta e indiretamente pela geração de empregos. Então, a cadeia de produção de carne representa, na suinocultura industrial, a produção de 49.932 empregos. E na suinocultura de subsistência, algo em torno de 50 mil empregos, gerando um total de empregos diretos, somado com a agroindústria, de 186.600 empregos. A gente pegando os empregos diretos, que são 186 mil, e os empregos indiretos, 405 mil, a suinocultura sozinha gera em torno de 590 mil empregos, próximo de 600 mil empregos no Brasil. Então, se a gente for ver um resumo dessa história, a produção total de carnes é 3 milhões e meio de toneladas, a gente apresenta 39 mil fornecedores, gerando 605 mil empregos diretos e indiretos, apenas com a atividade de produção de suínos. E o que a gente pode esperar para o futuro? O futuro vai ser bom, porém, os custos de produção serão maiores a cada ano, como a gente já viu em relação principalmente aos preços de milho e soja. Então, a gente vai ter que produzir mais. Por quê? Aumento da população e aumento do poder aquisitivo da população, gerando maior demanda para o consumo de carne. Mas não vai bastar produzir mais, a gente vai ter que produzir melhor, buscar maior segurança alimentar, ou seja, qualidade na produção, bem-estar animal, são demandas do consumidor e maior sustentabilidade no sistema.
Precisaremos produzir com menos recursos. Vai ter cada vez menos terra disponível para produção e cada vez menos água disponível para produção. E também, possivelmente, reduza-se o número de mão de obra disponível para produção. Com isso, vai ser importante o uso das novas tecnologias, que vão ser geradas nos centros de pesquisa e inovação. Por exemplo, o uso de enzimas, o uso de ácidos orgânicos e outros aditivos ou outras tecnologias que potencializem o sistema de produção, reduzam os custos e aumentem a eficiência do sistema. O que mais podemos esperar para o futuro? Em relação ao sistema de produção, uma maior seleção dos produtores. Os produtores vão passar a ser especialistas no que estão produzindo. E com isso vai acontecer uma maior concentração dos produtores. O número de produtores vai ser menor, porém o número de animais para cada produtor vai ser maior. Uma consolidação nos sistemas de produção intensivos. Em função da maior demanda, quanto de demanda para carne, maior vai ser a necessidade de intensificar os resultados de produção. Um aumento da integração vertical. Hoje, 25% da indústria mundial de suínos está integrada. Provavelmente isso vai aumentar num futuro próximo. A integração nos permite um maior controle das entradas dos recursos, matéria-prima, animais, o que for. Um maior controle de todos os passos do processo. E, portanto, a gente trabalha com economia em escala. E isso gera um aumento da sustentabilidade de todo o sistema. Os produtores independentes vão continuar existindo. Isso é bom? Sim, é bom. Porém, para eles terem poder, eles vão ter que formar grupos ou associações. Com isso, eles vão poder ter maior poder de barganha, tanto para comprar matéria-prima, quanto para vender e ofertar essa matéria-prima no mercado. Um exemplo disso é a formação de associações de produtores que aconteceu no Rio Grande do Sul, as APSAT. Em relação às instalações, vai ser cada vez maior a pressão comercial na União Europeia e nos Estados Unidos, e para bem-estar e para algumas condições de instalações. Por exemplo, as instalações para porcos vai ser cada vez maior, vai ser crescente a demanda por gestação em grupos. Os animais vão ficar soltos, não mais em gaiolas, em celas. As fêmeas vão ser livres vão ter que ter espaço para caminhar e vão ser livres para caminhar. Não mais será permitido o uso de gaiolas de gestação, facilitando que a porca tenha espaço livre para caminhar e para procurar o seu melhor ambiente. Vai ser cada vez maior o número de grupos de porcas, tanto para gestação quanto para lactação. Animais em crescimento e terminação. Utilização de cama e utilização de grandes grupos de animais vão ser cada vez mais frequentes. A genética. O que a genética vai nos preparar? Se a gente acompanhar o que vem acontecendo com a genética nos últimos anos, a gente vai ver uma crescente evolução na eficiência alimentar dos animais e na redução da espessura de toucinho. Vai permanecer ocorrendo essa busca de melhora. A conversão vai chegar muito próximo de 2:1, porém, ela vai vir acrescida de maior resistência à doença. Já se busca
o gen para marmoreio de carne, aumentando a qualidade interna da carne. Também vai ocorrer uma interação cada vez maior entre os programas de geração de exigência nutricional, onde vai poder se fazer a correlação entre as diferentes linhagens dos seus potenciais de crescimento e os diferentes níveis de desempenho esperados nos sistemas de produção, aumentando a precisão do fornecimento de alimentos. Com relação à carne, a qualidade de carne cada vez vai ser maior, porém a gente vai começar cada vez mais a trabalhar com carcaças mais pesadas, abate com animais de aproximadamente 130 kg de peso vivo, buscando a redução nos custos dos sistemas de abate. Espera-se um aumento cada vez maior do percentual de carne magra nas carcaças, redução de gordura subcutânea e maior relação músculo-ossos. Ou seja, cada vez vai ter mais músculos, mais carne e em relação aos ossos, essa relação massa muscular, massa de ossos vai ser menor, vai ser maior. Então, porcas vão aumentar e vão ser mais prolíficas, vão aumentar de 28 animais nascidos por porca por ano para algo em torno de 35, já se fala até em 40 animais leitões nascidos por porca ano. As porcas vão produzir em torno de 2.500 hoje, 2.500 toneladas por ano, e vão passar para 3.500 toneladas por ano. O ganho médio diário dos animais em crescimento hoje já está em torno de 800 gramas por dia, vai passar para algo em torno de 1 quilo, com variação entre 900 e 1.000 gramas por dia. E a conversão alimentar de 2,6 vai passar para 2,4, 2,3 para 1 quilo de alimento. Se a gente observar nas aves, o crescimento também vai ser bastante interessante em termos de peso e em termos de ganho de peso diário. E a nutrição, que é um dos aspectos importantes no sistema, também vai sofrer profundas modificações. Vamos ter cada vez mais conhecimentos em relação à qualidade nutricional das matérias-primas e das análises pontuais para matérias-primas. Com isso vai ocorrer a melhoria na qualidade das matérias-primas por resultado de pressão dos compradores em relação aos fornecedores. Acredito que vai ocorrer também o aumento do uso de tecnologias de análise rápida, como a tecnologia do NIR, inclusive com o uso de leitura na linha de produção. Cada vez vai ser maior o uso dos coprodutos do sistema, por exemplo, as farinhas de origem animal, farinha de carne, farinha de ossos, farinha de sangue, buscando reduzir os custos de alimentação. O uso de modelos matemáticos de crescimento vai nos auxiliar muito a determinar a exigência do animal para cada tipo de sistema de criação. Cada vez mais, em função das exigências do mercado em relação à redução de antibióticos promotores de crescimento e da necessidade do aumento da eficiência de produção, o uso de aditivos potencializadores do crescimento ou do desempenho vai ser maior. Por exemplo, o uso de enzimas, o uso dos ácidos orgânicos e o uso dos minerais quelatos. As enzimas vão potencializar o uso de matérias-primas e aumentar a eficiência alimentar. Os ácidos orgânicos vão nos auxiliar no controle da microbiota intestinal, aumentar a eficiência de utilização dos alimentos, e os minerais quelatos vão ser uma exigência para a redução da poluição mineral,
mas também para o aumento da eficiência de produção. E cada vez mais vai se trabalhar a nutrição de precisão, possibilitando então a redução de perdas e a redução dos custos de produção.